Fala galera, tudo bom? André na área, passando aqui para falar com vocês sobre uma questão bem legal aqui da ESA, para a gente falar e tratar sobre expansão marítima e processo de formação ali dos estados nacionais. Essa questão aqui é só para a gente lembrar e exemplificar como a gente pode ver uma questão sobre pioneirismo português, sobre expansão marítima, de uma forma que você consiga perceber na tua aula as características desse primeiro momento, beleza? Então a gente vai marcar aqui, a gente vai ler a questão e a gente vai marcando os comandos. Pode ser dessa forma? Bem, questão da ESA 2009, ele pergunta o seguinte: Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navegações, beleza? Ou seja, ele está tratando sobre o tema da expansão marítima. No século XV. Assinale a única alternativa em que todas as informações são fatores, fatores para o quê? Para o pioneirismo português. Então ele quer saber, dentre essas alternativas, de A a E, qual delas compreende, responde melhor os fatores que levaram a Portugal à expansão marítima. Beleza? E aí você precisa lembrar de todas as características que são importantes para esse primeiro momento. Vamos lá. Na letra A ele fala sobre Escola de Sagres. Escola de Sagres é aquele movimento náutico ou aquele movimento dos mercadores e dos navegadores europeus, principalmente os de Portugal, ligado ali àquelas trocas de conhecimentos náuticos que vai ser extremamente importante para a expansão marítima. Beleza? Primeira informação, para a gente tá ok. Porém, ele fala que há um investimento da nobreza o quê? Autônoma. Poxa, se fosse aqui, ao invés de nobreza, burguesia, faria todo sentido. Na letra B, ele fala sobre o mercantilismo. Galera, o que é o mercantilismo? Processo de acúmulo de capital, principalmente de metais preciosos. Ou seja, a procura nas grandes navegações através dos metais preciosos. Esse acúmulo de capital vai ser extremamente importante. Lá em Portugal, chamada de metalismo. Na Espanha, chamada de bulionismo. Então, o metalismo também pode ser um fator considerado. Porém, o que inviabiliza a questão é que ele fala que há uma intensa utilização da rota da seda. Galera, a rota da seda é uma rota terrestre que vai da Europa à Ásia, sobretudo ligando a China, beleza? A Europa, sobretudo numa questão ou numa rota terrestre, beleza? Então não pode ser a letra B. Na letra C, ele fala sobre centralização administrativa. Galera, o que é centralização administrativa? Formação de um poder, de um governo, de um estado, aonde você tem ali decisões sendo tomadas por uma única pessoa. Então aqui a gente pode chamar de centralização também, como sendo centralização o quê? Política. Faz sentido? Total sentido. Centralização administrativa e política do Estado vai ser extremamente importante, lembrando que a formação de Portugal se dá a partir da Guerra de Avis, e isso faz com que Portugal se torne um reinado, beleza? Nós veremos também que Portugal vive um período de ausência de guerras. Isso faz com que Portugal não tenha ali um empreendimento ou um gasto maior para reconstrução, para questões militares, que a gente vai ver que a Inglaterra tem nesse momento, que a França nesse momento também está ali se degladiando dentro da Guerra dos 100 Anos. Então a gente percebe que esses são os principais fatores. André, poderia marcar a letra C? Poderia, se tivesse no concurso, marca de primeira. Porém, para a gente entender por que as outras não são, vamos dar uma olhada com calma.
Cara, quando eu falo de fortalecimento do feudalismo, eu estou remetendo à ideia de... Perdão, usei a cor errada. Quando eu pego o fortalecimento do feudalismo, eu estou falando de um processo ligado à Idade Média. E não é necessariamente um fator extremamente importante. Lembrando que o período moderno, junto com as grandes navegações, trazem com ele a transição desse mundo medieval para o mundo moderno. Então não é um fortalecimento, mas sim uma transição, uma deixada de decisão ou de poder do feudo nesse processo. Cara, olha isso aqui, ó, posição geográfica favorável. Tá certo, né? Nós percebemos que Portugal vive num território que dá escoamento para o Atlântico, como também para o Mediterrâneo. Olha que loucura! Guerra contra a Espanha. Cara, primeiro processo no século XV, nós não vamos ter nenhuma guerra contra a Espanha. Beleza? Outro processo, você tem a tomada de Constantinopla. Cara, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos não foi ligado a Portugal. Beleza? Então, gabarito dessa alternativa, gabarito letra C. Fechou? Tamo junto. Valeu. Nós se vê na próxima questão.